Nós já vimos o seguinte. Para f de x igual a x dividido por 1 mais x2, quem é o domínio dessa função? É os reais. Para f de x igual a... Então você já viu o seguinte, o 1 é ponto de máximo global de f. 1 é ponto de máximo global de f, pois já foi visto que f de 1 é maior ou igual a f de x, qualquer que seja o x real, onde R, quem é R? É o domínio de f. E menos 1 é o que, hein? Ponto de mínimo global de f. Por quê? Porque f de menos 1 é menor que ou igual a f de x, qualquer que seja o x real, onde R é o domínio de f. Acabou-se. Tá? E aí cabe a definição. Sejam P o número real e f uma função. Sejam f uma função, para ficar consistente tem que ser assim, e P no domínio de f. Dizemos que f de P é máximo global. Você já está entendendo. É máximo global de quem? De f. Quando quem? Quando P é o quê? Quando P é ponto de máximo global. É ponto de máximo global. E aí você vê o seguinte, o ponto de máximo global não necessariamente é único. A função seno. A função seno tem infinitos pontos de máximo global, assim como tem infinitos pontos de mínimo global, mas o máximo global e o mínimo global são únicos, tá bom? E assim como você tem a definição de máximo global, você tem a definição de mínimo global. Quando P é ponto de mínimo global. Tem sim, todos trazem. Tá? Talvez o James Stewart não sei se traz todos esses exemplos, mas você precisa saber todos esses casos. Do Spivak. Talvez, eu não me lembro se traz todas elas, mas está aí. Tá? Aqui, bem, aí claro, você tem a definição de ponto de extremo global e extremo global. Quando é que um ponto ele é um ponto de extremo global de uma função? Quando ele é maior. Quando é que um ponto é ponto de extremo global de uma função? Ou é ponto de máximo global, ou é ponto de mínimo global. Tá certo? Um ponto é dito ponto de extremo global
quando ele é ponto de máximo global, é ponto de mínimo global. E aí, o valor da função no ponto, que é ponto de extremo global, é um extremo global. Tá certo? Você tem entendido? Não vou colocar aí não. Tá? Por exemplo, ó, aqui, ó, o 1, deixa eu só colocar. O 1 é ponto de extremo global. E f de 1 é o quê? Extremo global. Diga. Isso tem alguma ligação com x do vértice e y do vértice? Tem sim, tem sim. A gente já chega lá. Olha aqui, se você pegar, já que você falou, tá? Pega o seguinte, ó. Sejam A e B e C reais, com A diferente de zero, e F de R em R, a função dada por f de x igual a x2 mais bx mais c, qualquer que seja o x real. Tá? Tem-se. Quem é f de x? Você já sabe que é a vezes fatoração x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre o quê? 4a2, não é? Isso equivale a qualquer que seja o x real, onde o delta é igual a quê? B2 menos 4ac. Agora, rapaz, livro é um negócio sério. Para você escrever um livro, o livro tem que ser bem feito. Você não pode pegar um negócio e só porque juntar, aí é outra redação, é outra diagramação, pegar aquelas notas tudinho. Para você escrever um livro, você tem que ter respeito por uma coisa que se chama livro. Não? Eu tenho. Ali são notas. Para escrever um livro, você tem que... O James Stewart começou assim, ficou milionário. Ele começou dando aula de cálculo. Ele começou dando aula de cálculo, estava dando aula de cálculo, aí escreveu umas notas. Aí os alunos chegaram para ele, pessoal, porque ele transforma no livro, ele transformou. Foi um sucesso tão grande que virou o carro-chefe. Tá certo. Virou o carro-chefe. Não, mas aí dá trabalho. Tanto é que ele, eu acho que ele falou, quando ele foi transformar as notas no livro, aí ele viu, o buraco é mais embaixo, tá? Não é assim não. Agora, ó, tem-se, f de x é igual a isso aqui. Agora observe o seguinte, como x mais b sobre 2a ao quadrado é maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x real, qual é a conclusão? É que x mais b sobre 2a ao quadrado menos o quê? Menos delta sobre 4a2 é maior ou igual a menos delta sobre 4a2. Qualquer que seja o x real. Como é que eu cheguei aqui? Eu peguei essa desigualdade, subtraí menos delta sobre 4a2. Assim, se o A é positivo, o produto disso por A, que é o f de x, quem é isso aqui vezes A? Quem é? É o f de x, não é? É maior que ou igual. Quanto é o produto disso aqui por A? Vai ser menos delta sobre 4A.
menos delta sobre 4A. E isso aqui é verdade, qualquer que seja o x real. Ou seja, o f de x é maior que ou igual. Quem é isso aqui? É o f de menos b sobre 2a. Qualquer que seja o x real. Né? Olha, daqui eu passo para cá. Aí eu multiplico por A, quando eu multiplico isso aqui por A, dá quem? Dá o f de x. Para A positivo, a desigualdade permanece. Então, f de x é maior ou igual a menos delta sobre 4A. Ou seja, o f de x é maior que ou igual a menos b sobre 2A. A f de menos b sobre 2A, qualquer que seja o x real. Logo, ou portanto, menos b sobre 2A é o que? É ponto de máximo. De máximo não. No caso é mínimo, né? É ponto de mínimo global e é estrito. É só ele, não tem outro não, viu? E é estrito. De quem? De F aonde? Em R. É ponto de máximo global, aí não precisa dizer aonde, né? Porque é no domínio, né? É ponto de mínimo global estrito de F. E quem é o mínimo global? Quem é? I menos delta sobre 4A. É o que? É o mínimo global de quem? De F. Então você tem isso aí. Quanto tempo aí? 12, né? Entendido aí? Então você tem, se for o A menor do que 0, aí troca, né? Aí você vai ter, né? Porque se você tiver aqui, se for aqui menor do que 0, aí quando você multiplica isso aqui, fica menor ou igual. Ou seja, isso aqui menor ou igual. Então aí você vai ter que menos b sobre 2a é ponto de máximo global estrito de F e menos delta sobre 4A é máximo global. Outra coisa que vocês devem observar é que se P é ponto de máximo estrito de uma função F num conjunto A, ele é o único ponto de máximo dessa função, só tem um. Você entendeu o que eu disse? Se o número real P é ponto de máximo estrito de uma função F num conjunto A, então esse P é o único ponto de máximo da função no conjunto A. A mesma coisa vale para ponto de mínimo estrito. Então o ponto de máximo estrito e o ponto de mínimo estrito, eles são, respectivamente, o único ponto de máximo e o único ponto de mínimo. Tá? Agora vem uma definição aqui. Leiam as notas, tá? Vocês precisam ler as notas de aula para fixar esses conceitos. Aí vem a seguinte definição que eu vou encerrar aqui com ela. Definição. Ó, sejam P o número real e F uma função. Ó, novamente, uma definição a respeito de duas entidades matemáticas, um número real e uma função. Nós dizemos que P é ponto de máximo global não,
Global já foi. Local é ponto de máximo local de F, o ponto de máximo relativo, também essa palavra relativo, assim como o global também tem absoluto, tá? Você pode global, absoluto, local, relativo, tem essa terminologia. Nós dizemos que P é ponto de máximo local de F quando P é ponto de máximo de F em algum intervalo aberto. Vocês entenderam? Vê se vocês entenderam isso aqui. Se P é, seja o P é número real e F, nós dizemos que P é ponto de máximo local de F, quando P é ponto de máximo de F em algum intervalo aberto. Vou traduzir. Ou seja, isto é, quando existe, o que significa P ser ponto de máximo da função F em algum intervalo aberto? O que é que significa isso? O que é que significa isso? Significa existe um intervalo aberto quando existe um intervalo aberto, existe um intervalo aberto I, existe um intervalo aberto I, tal que o P é ponto de máximo da função F no intervalo I. E para P ser o ponto de máximo da função F nesse intervalo aberto, precisa acontecer três coisas. Quais são? O P precisa pertencer a I. O I tem que estar contido aonde? Domínio de F. E o que? O F de P precisa ser maior que ou igual a F de X, qualquer que seja o X, no intervalo I. É isso. Tá? Entendido? Se você conseguir exibir o intervalo aberto satisfazendo isso aqui, o P é ponto de máximo local. Assim como tem a definição de ponto de máximo local, tem a definição de ponto de mínimo local, quando P é ponto de mínimo de F em algum intervalo aberto, isto é, quando existe um intervalo aberto I, tá o que? Isso e isso. O mínimo global, ele não vai poder ser máximo local, né? Hã? O mínimo, quando ele é global, Sim. mínimo global, Certo. ele não vai conseguir ser máximo local. Um ponto de mínimo global. Não poderá ser máximo local. Máximo local? Não. Tá certo? Estrito não. Mas veja bem, mas se a função é constante, se a função é constante, acabou. Se a função é constante, é as duas coisas, é tudo. Mas se não for... Mas se for estrito, não. Ó, vou fazer um desenho aqui. Assim. Neste caso, só para eu não ter que escrever, ó. Neste caso, dizemos que F de P é o quê, hein? Nós dizemos que se P é ponto de máximo local, nós dizemos que F de P é quê? É máximo local. E aqui não cabe artigo definido, não. Não tem unicidade. Eu vou fazer um desenhozinho para você ver isso aqui, ó. Com esse desenho aqui, pega uma função que faz isso. Ó.
Tá, suponha que a função faz isso aqui. Essa função, se o domínio é R, ela tem máximo global, digamos que ela vai para infinito aqui, menos infinito e mais infinito, digamos. Ela tem máximo global? Não, não tem mínimo. Se isso acontecer, pode ser que ela tenha, sei lá, se não for mais infinito, como o seno, né? Seno fica. Mas a questão aqui é o seguinte, ó. Você pega essa parte mais baixa aqui, esse P. O P é ponto de mínimo da função. O P é ponto de mínimo dessa função no seu domínio? Não, não é. Mas ele é ponto de mínimo da função nesse intervalo aberto aqui. Então ele é um ponto de mínimo local. Esse aqui, ó, que não é ponto de mínimo da função no domínio, mas ele é ponto de mínimo da função nesse intervalo aberto aqui. Então esse aqui é ponto de mínimo local. Você tem dois pontos de mínimo local e tem dois mínimos locais, porque isso aqui, o f de P é mínimo local e o f de Q também. Tá? Entendido? Se você pegar esse Szinho aqui, ó, S não é o máximo da função no seu domínio. S é o máximo da função no seu domínio? Não. Mas localmente o é. Porque se você pegar esse intervalo aqui, nesse intervalo aberto, tá? O S é máximo. E o S é ponto de máximo. E o S é máximo. E o F de S é máximo. Tá? Pega esse aqui, ó. Esse R aqui, esse T aqui, esse ponto T. Nessa vizinhança, o F de T é o máximo da função. O T é ponto de máximo. Nesse intervalo aberto aqui. Então você tem T ponto de máximo local, S é ponto de máximo local, F de S é máximo local e F de P e F de T é máximo local. Entendido? Tá? Agora, considere esse exemplo aqui, ó. Seja F de R em R, dada por F de X igual a X2 menos X. X2 menos X. XX é maior que ou igual a zero. E X2 mais X, XX é menor do que zero. Dar esse exemplo para finalizar. Ó. Dado X do intervalo 0 fechado, 1 aberto, X é maior ou igual a zero, não é? E X menos 1, o que é que eu posso dizer sobre o X menos 1? É menor do que zero. Logo, o produto dos dois, ele é o quê? Ele é x ao quadrado menos x. X ao quadrado menos x. E ele é o quê? O produto dos dois? Menor que ou igual a zero. Ou seja, o f de x é menor que ou igual a f de zero. Ou seja, qualquer que seja o x nesse intervalo, o f de x é menor que ou igual a f de zero. Concorda comigo? Concorda? Agora vamos pegar
Vamos pegar do outro lado. Olha o que eu estou fazendo, ó. Ó. Está aqui o 0. Está aqui o 1. Então, nesse conjunto aqui, todo x aqui dentro, o f de x é menor que ou igual a f de 0. Agora vamos pegar o outro lado. Dado x no intervalo menos 1, 0, fechado, o x é o quê? Menor que ou igual a 0, tá? E x mais 1, ó, se o x está aqui dentro, o x é maior que menos 1. O x é maior que menos 1, portanto, x mais 1 é positivo. Logo, o produto dos dois é o quê? O produto dos dois, que é o x ao quadrado mais x, isso é menor que ou igual a 0. Ou seja, mesma redação. Ou seja, o f de x é menor que ou igual a f de 0. Então, se eu pegar esse outro lado também, qualquer que seja x aqui dentro, o f de x é menor que ou igual a f de 0. Ou seja, o que foi que eu mostrei, se eu juntar as duas coisas? Eu mostrei que f de x é menor que ou igual a f de 0, qualquer que seja x no intervalo aberto menos 1, 1, que é uma vizinhança do 0. Isto diz o quê? Diz que o 0 é ponto de máximo da função f no intervalo aberto. Daí, 0 é o quê? É ponto de máximo de quem? De f no intervalo aberto menos 1, 1, que é uma vizinhança aberta do 0. Portanto, o que é que eu posso dizer sobre o 0? O 0 é ponto de máximo da função f no intervalo aberto. Então, o que é que eu posso dizer sobre o 0? 0 é ponto de máximo, o quê? Local. Agora, o 0 é ponto de máximo global dessa função? Não, porque o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é o limite do polinômio x2 menos x com x tendendo a mais infinito, que é quanto? Mais infinito, tá? Então, se você pegar aqui, tem-se quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Quem é? É o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De x2 menos x. E quanto é esse limite? Mais infinito. Então, se a função está indo para mais infinito, o 0 não é ponto de máximo global de f. E aí encerra a aula, gente. Daí, 0 não é, ele não pode ser ponto de máximo global. Como é que a função tem ponto de máximo global? Tá? Por exemplo, ó, estudem aí, vejam. Se analisar a tangente. A tangente, se você pegar a função tangente, no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2 aberto. Qual é o limite da tangente de x quando x tende a π sobre 2 pela esquerda? Mais infinito. Então, a função tangente não tem ponto de máximo nesse intervalo. Qual é o limite da tangente de x com x tendendo a menos π sobre 2 pela direita? Menos infinito. Então, a função tangente não tem ponto de mínimo nesse intervalo. Intervalo aberto, ela não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo.
Mas há funções que têm ponta de máxima e tem ponto de mínima em intervalos abertos. Tá? Como a função f de x. A função f de x igual a x sobre 1 mais x2. Ela tem um ponto de máximo no intervalo 0 fechado mais infinito, que é, por força maior, ponto de máximo dessa função no intervalo aberto 0 mais infinito. Então tem. Então.